para nosotros hoy día sea suficiente, nutritiva, llegue al fondo, Señor, nos transforme de adentro hacia afuera, nos convierta cada vez más en los hijos tuyos que pueden representarte de una manera digna, alzando tu bandera, Señor, y llevando tu mensaje. En el nombre de Jesús, gracias por este día, por tu palabra, por tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y el versículo número 5, Jesus disse o seguinte: Jesús dice lo siguiente: Eu sou a videira, vós os ramos. yo soy la vid verdadera, vosotros sois las ramas. Quem permanece em mim El que permanece en mí e eu nele, y yo en él, esse dá muito fruto, ese da mucho fruto, porque sem mim nada podeis fazer. porque apartados de mí nada podréis hacer. Eu acredito que Deus tem propósito específico para cada de nós. Yo creo que Dios tiene un propósito muy específico para cada uno de nosotros. E Ele tem essa expectativa que nós sejamos pessoas frutíferas. Y Dios tiene la expectativa que todos nosotros podamos ser personas fructíferas. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar bem rapidamente com você. Y es sobre eso que yo quiero compartirles de una manera rápida. É interessante que Jesus, ele comunicou verdades do reino de Deus através de comparações, parábolas. Jesús acostumbraba a hablar de las verdades del reino utilizando comparaciones, palabras, parábolas. E ele usava, então, uma linguagem muito simples para comunicar a verdade. Usando un lenguaje muy sencillo para poder comunicar esas verdades. Uma das parábolas que eu gosto muito Y una de las palabras que a mí me gustan mucho é a famosa parábola do semeador. y es esa famosa parábola del sembrador. É uma parábola que traz conteúdo muito amplo. Es una parábola que tiene un contenido bastante amplio. E eu diria que é uma das parábolas mais importantes. Diría yo que es una de las parábolas más importantes que hay. Porque ela nos é contada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esa parábola es contada en esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. E eu gostaria de pegar apenas detalhe dessa parábola. Y me gustaría agarrar un detalle apenas de esa parábola. Porque você se lembra que Jesus fala que semeador saiu a semear. ¿Y se acuerdan ustedes cómo va la parábola? El sembrador salió a sembrar. Então ele fala sobre uma semente que foi lançada à beira do caminho. Y ahí entonces él habla de una semilla que cayó fuera en el camino, a la vera del camino. Ele fala também de uma semente que foi semeada num terreno pedregoso. Y también otra que cayó en un terreno pedregoso. E fala também de uma semente que caiu entre espinhos. Y luego añade entonces que una de esas semillas cayó en medio de espinos. E essas sementes acabaram não logrando êxito. Y todas esas tres anteriores, esas semillas no lograron tener éxito. Mas ele fala sobre uma semente que caiu em boa terra. Pero al final nos habla de una semilla que sí cayó en buena tierra. E é sobre essa boa terra que eu quero falar com Y es você. sobre esa buena tierra que yo quiero hablar. A semente que caiu em boa terra. La semilla que cayó en la tierra Porque buena. eu acredito que você é essa boa terra. Y yo creo que ustedes son esa buena tierra. Então nós vamos ver como cada desses evangelistas aborda sobre essa semente que caiu em boa terra. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos evangelios aborda la descripción de la semilla que cayó en buena tierra. E vamos entender essa dinâmica da fé e da frutificação. Y vamos a entender entonces esa dinámica de la fe y la fructificación. Então Mateus, ele fala o seguinte: Mateo habla lo siguiente: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. dice, aquel que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye y comprende la palabra. E vai produzir fruto. Y va a producir fruto. A 100, 60 e 30 por 1. Hasta 30, 60 y el 100 por 1. O evangelista Marcos, El evangelista Marcos ele
já aborda um pouquinho diferente. Hace la misma descripción un poco distinta. Ele fala assim: aqueles outros que foram semeados em boa terra Y él dice, aquellos que fueron sembrados en buena tierra são os que ouvem a palavra e a recebem, son aquellos que oyen la palabra y la reciben. e vão produzir fruto. Y entonces van a producir fruto. 30, 60, 100 por 1. 30, 60 y 100 por 1. Então veja bem que Mateus fala sobre ouvir e compreender, Mateo nos habla sobre oír y comprender. e Marcos fala sobre ouvir e receber. Y Marcos nos habla es de oír y recibir. E Lucas fala o seguinte: Y entonces ahora veamos lo que dice Lucas. aqui caiu em boa terra, La semilla que fue caída en buena tierra esses são os que ouvindo a palavra son aquellos que oyendo la palabra a conservam num coração honesto e bom, la conservan en un corazón que es honesto y bueno. e dão fruto com perseverança. Y da un fruto entonces con perseverancia. Então nós temos aqui três dinâmicas: Así que tenemos tres dinámicas aquí: ouvir oír e compreender, y comprender, ouvir oír e receber, y recibir, ouvir oír e conservar y conservar a palavra. la palabra. Então, primeiro vamos trabalhar com esse ouvir e compreender. Entonces vamos a hablar primero un poquito más de ese oír y entender. Aliás, antes da gente falar sobre isso, Pero quizás antes de hablar sobre eso, é muito importante nós entendermos que Deus é essencialmente relacional. debemos comprender que principalmente Dios es un ser relacional. O DNA de Deus é relacionamento. El ADN de Dios es relaciones. De uma maneira assim, um tanto quanto incompreensível, mas Deus é uma pessoa plural. Algo que a veces es incomprensible para nosotros. Dios es uno, pero también es una persona plural. Quando a Bíblia fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, essa palavra único é uma unidade composta. Cuando habla, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, cuando habla ahí uno es, está hablándonos de una unidad compuesta. Então nós discernimos isso no Novo Testamento, entendendo essa trindade. Y discernimos ese concepto en el Nuevo Testamento, y es el concepto de la Trinidad: O Pai, o Filho e o Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E vemos essa marca na criação, a marca da trindade. Y vemos la marca de la Trinidad desde la creación, A natureza de Deus é unidade na diversidade. porque la naturaleza de Dios es la unidad en la diversidad. Então Deus é um Deus relacional. Así que estamos diciendo, Dios es un Dios relacional. E se tem algo que nós precisamos de fazer, é exercitar a nossa audição espiritual. Y si hay algo que necesitamos ejercitar, es la audición espiritual. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Por isso, o Deus da Bíblia é o único Deus que é ao mesmo tempo infinito, mas pessoal. Es el Dios de la Biblia, el único que es tanto infinito como personal. Ele é um Deus pessoal. Es un Dios personal. E aqui é isso que Jesus está nos dizendo nessa palavra. Y es sobre eso que nos está hablando aquí Dios en su palabra. Tudo começa com ouvir. Entonces todo comienza con oír. A fé vem pelo Y la ouvir. fe viene por él, E o ouvir a palavra de y el Deus. oír por la palabra de Dios. Então, em todas essas dinâmicas, Jesus está associando a frutificação com alguém que realmente exercita a sua audição espiritual. En estas parábolas nos está hablando que la fructificación tiene que ver con alguien que ha sido ejercitado en el oír primero, Porque Deus fala. porque obviamente Dios habla. Então Mateus fala assim: aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e compreende. Entonces en Mateo ya nos dijo que la semilla que cae en buena tierra es aquel que oye y entiende. Eu sempre digo que todos os nossos esforços devem partir
desse princípio, de uma compreensão da vontade de Deus. Digo yo que todos nuestros esfuerzos deberían partir desde ese punto, que la gente pueda comprender, entender. Eu não sei quantos já perceberam, às vezes você começa um determinado empreendimento. No sé si algunos han experimentado esto, que realizaron un emprendimiento E você batalha, você se esforça, y usted trabaja duro y se esfuerza e de repente aquilo não dá em nada. y de repente ese intento fracasa. Simplesmente porque não partiu desse princípio de ouvir e compreender a palavra. Y sencillamente porque no comenzó bien desde el inicio, que no oímos bien y no entendimos bien. Porque quando nós compreendemos a vontade de Deus, Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, e Paulo fala isso, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. y Pablo nos dice, no seamos insensatos, sino procuremos entender cuál sea la voluntad de Dios. Quando os nossos esforços partem de uma compreensão, de uma revelação da vontade de Cuando Deus, nuestros esfuerzos parten de una comprensión, de entender la voluntad de Dios, você está destinado a ser frutífero. entonces si haces eso, estás destinado para fructificar As coisas vão fluir. y las cosas van a fluir. Quando nós falamos sobre compreensão, Y cuando estamos hablando de comprensión, algo muito importante sobre compreensão, que isso tem a ver com a nossa entrega. y esto es importante porque la comprensión tiene que ver con nuestra entrega. Quando você entrega aquilo que Deus pede, Cuando le entregas a Dios aquello que Él te pide, quando você tem coração no altar, quando você coloca a sua vontade no altar de Deus, cuando tú colocas tu corazón y tu voluntad en el altar de Dios, então de repente os céus se abrem e você começa a receber revelação. y entonces ahí los cielos se abren y tú empiezas a tener revelación. 100% de entrega, 100% de revelação. 100% de entrega, 100% de revelación. Nenhuma entrega, nenhuma revelação. Ninguna entrega, ninguna revelación. Então é muito importante nós convergirmos os nossos esforços Entonces es importante que podamos converger nuestros esfuerzos em compreender a vontade de Deus. en entender la voluntad de Dios. Porque às vezes nós somos muito ativistas. Porque somos todos nosotros muy Nós activistas. começamos a fazer aqui, fazer ali, nos Queremos envolvemos hacer com aquí, tantas hacer coisas. allá y correr para acá. E de repente nós estamos fazendo tudo menos aquilo que Deus gostaria que nós Y fizéssemos. tantas veces nos encontramos haciendo de todo menos lo que a Dios realmente le gustaría. E de repente você se vê fazendo a obra de Deus sem Deus. Y entonces, para sorpresa tuya, te encuentras haciendo la voluntad de Dios sin Dios. Então é importante a gente convergir os nossos esforços em compreender. Entonces, es importante que hagamos converger nuestros esfuerzos en conexión con el oír. Por exemplo, você compreender qual é a sua identidade ministerial. Por ejemplo, si usted puede entender cuál es su identidad ministerial, Ministério não é o que você faz, é quem você é. el ministerio no es lo que usted hace, el ministerio es lo que usted es. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. No es usted que escoge el don, es el don que te escoge. Não adianta você querer desempenhar um ministério para o qual Deus não te projetou. No sirve mucho que tú te prepares para un ministerio que Dios no te escogió. Quando você está no seu dom, na sua área de convergência, Cuando tú estás ejercitando tu don en tu área de convergencia, com pouco esforço, você vai ter uma grande produtividade. con poco esfuerzo recibes bastante fruto. Então, é importante você compreender a sua identidade ministerial, o seu chamado. Así que es importante que entendamos nuestra identidad ministerial, nuestro llamado. Você também compreender qual é a brecha da geração que Deus quer que você feche. Y también que tú llegas a entender cuál es la brecha, el nicho, el campo en el que Dios quiere usarte. Não dá para você fazer de qualquer necessidade um chamado. Porque no puedes responder a toda necesidad como si fuera un llamado. Mas é importante você entender qual é a brecha que Deus quer que você Pero feche. ¿qué es aquel punto en el que Dios sí me quiere usar? Procurei alguém que estivesse na brecha. Y dice la Biblia, busqué a alguien que se pusiese en la
brecha. É muito importante você também buscar compreensão em relação ao momento que você está vivendo. Y también necesitamos entonces comprender qué es lo que está pasando, cuál es el momento en el que estamos viviendo Não ahorita. só o momento, mas a estratégia para você desempenhar o seu ministério. Y no solamente el momento, sino cuál es la estrategia que yo puedo usar para desarrollar el ministerio. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o Para modo. todo propósito hay un tiempo y un modo, y el corazón sabio va a entender qué hacer. Qual é o momento que você está vivendo? ¿Cuál es el momento en el que estás Como viviendo? pessoa, como família, como igreja, como nação. Como persona, como familia, como iglesia, como nación. E quando você converge isso, Y cuando entonces convergemos todo esto, você tem compreensão de quem você é ministerialmente. ahí entiendes quién eres tú Você ministerialmente. compreende qual é a brecha dessa geração que você tem que fechar. Y ahí comprendes cuál es el punto en el cual tú tienes que alcanzar esta Você generación. entende o momento profético que você está vivendo. Entiendes el momento profético que estás E tem a viviendo estratégia de Deus. y también entiendes la estrategia de Dios. Então você se torna relevante. Y ahí entonces eres una persona clave. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia sobre isso. Quiero darles un ejemplo en la Biblia sobre esto. Em Daniel 9, versículos 2 e 3, Daniel 9, versículos 2 y 3. a Bíblia fala assim, você consegue ler e traduzir? Dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros que el número de años de los que habló el Señor a través de su profeta Jeremías que habían de durar hasta las desolaciones de Jerusalén eran de 70 años. Yo pues dirigí mi rostro hacia el Señor Dios para buscarlo en la oración, en súplicas, en ayuno y poniéndome saco y ceniza. Daniel viveu numa época muito difícil, Daniel vivió en un tiempo muy difícil, porque a nação de Israel havia sido desterrada. porque la nación entera había sido desterrada E eles foram levados presos num cativeiro em Babilônia. y fueron llevados esclavos en cautiverio hacia E Babilonia. aquilo estava sendo uma disciplina de Deus para a nação. Y eso era una disciplina de Dios para la nación E nós completa. sabemos que todo castigo tem um tempo e um lugar. Y nosotros sabemos que todo castigo tiene un tiempo y un lugar. E eles estavam nesse castigo. Y ahí estaba Israel en el castigo. E Daniel, então, ele começou a estudar as Escrituras. Y Daniel comienza a estudiar las E escrituras ele começa a ouvir a Deus. y a escuchar a Dios E también. aqui ele fala que ele entendeu. Y aquí nos dice que de repente él entendió, Ele entendeu comprendió que o tempo do castigo já tinha acabado. que el tiempo del castigo ya se había acabado. Porque Jeremias havia prescrito esse tempo, que seria de 70 anos, não mais. Porque Jeremías ya había escrito que ese castigo iba a durar 70 años. Então ele entendeu, o castigo acabou. Y Daniel comprendió, el castigo E se a acabó. partir disso, então, ele começou a desempenhar o ministério. Y entonces a partir de ahí él empieza a desarrollar su E ministerio. ele começou a se humilhar, Y se humilló ante Dios. jejuar e orar. Y ayunó y oró. E olha o que a Bíblia diz, E mira Daniel lo- 10, 12. Y mire lo que dice la Biblia en Daniel 10, 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón para comprender y para humillarte delante de tu Dios, han sido oídas tus palabras y por causa de tus palabras yo he venido. Isso é um anjo que está falando com Daniel. Y aquí es un ángel que está hablándole a Daniel. Então, esse anjo se manifesta a ele Entonces el ángel se le manifiesta e ele fala para Daniel: y entonces le dice a Daniel, desde o primeiro dia desde el primer día que você se esforçou, en que te empezaste a esforzar que você aplicou o seu coração y que aplicaste a tu corazón em se humilhar e compreender, y te humillaste para comprender as suas palavras são ouvidas. las palabras de Dios, E por causa de um homem y por causa de un hombre que ouviu a palavra de Deus que escuchó la palabra de Dios e compreendeu, y la entendió, Deus tirou toda uma geração do cativeiro Dios sacó toda una generación de esa nación del cautiverio por causa de um homem por causa de un hombre que ouviu Que e ouviu. compreendeu a que palavra. oyó y comprendió. A segunda dinâmica da fé é você ouvir e receber.
La segunda dinámica de la fe entonces es oír y recibir. Nós vamos ter que vencer, superar as circunstâncias. Porque tenemos que vencer y superar las circunstancias. Então, Marcos, ele fala assim: aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Así que dice Marcos 4:20, aquellos otros fueron aquellos que sembrados en buena tierra y son los que oyen la palabra y la reciben. Então, essa é uma definição muito importante de fé. Y esta es una definición importante sobre la fe: Ouvir e receber. oír y recibir. Agir à altura da palavra que Deus te deu. Actuar a la altura de la palabra que Dios me dio. Veja bem, fé não é pensamento positivo. Acuérdense que la fe no es pensamiento positivo. Não é você fazer um esforço mental sendo otimista. No es haciendo un esfuerzo mental para ver si puedo ser optimista. Quantos já tentaram exercitar a fé assim, com muito esforço mental? ¿Cuántos intentaron tener fe así E haciendo não fuerza? adianta. y no sirve? Não funciona assim. No, así no funciona. Fé é relacional. Porque la fe es É relacional. quando você está tão emergido em Deus, Es buscando a sua palavra, Es cuando te has sumergido en Dios, buscando en su palabra. que de repente Ele fala com você Y es ahí cuando Él te habla. e você concorda. Y entonces tú estás de acuerdo. Sí. E a partir disso, nós começamos a chamar à existência as coisas que não Y es existem. a partir de ese punto que empezamos a llamar a la existencia de las cosas que no son como si Porque fueran. a base do princípio criativo é a palavra. Porque la base del principio creativo es realmente la palabra. Como é que Deus criou todas as coisas? ¿Cómo es que Él creó todo lo que existe? Como é que Ele chamou à existência as coisas que não existiam? ¿Cómo llamó a la existencia lo que antes no hubo? Pela sua palavra. Por su palabra. Então, quando Deus fala e você recebe, Entonces cuando Él te habla y tú lo recibes, você começa a dar materialidade à palavra. ahí empiezas tú a materializar la palabra, É la isso que promesa. João fala, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Es de eso que habla Juan cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. E o verbo se fez carne Y luego nos dice: y el verbo se hizo carne e habitou entre nós. y habitó entre nosotros, E vimos a sua y glória, pudimos ver su gloria, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e y verdade. como la gloria del unigénito lleno de gracia. Quando você recebe a palavra, Es así: cuando usted recibe la palabra, o verbo se faz carne. entonces el verbo se hace carne. Você dá materialidade para aquela palavra. Y usted le da, entonces puede materializar esa palabra. Você chama à existência as coisas que não existem. Y ahí tú puedes llamar a la existencia las cosas que no existen. É o que a Bíblia fala sobre Abraão, Es lo que la Biblia habla sobre Abraham, o qual em esperança creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações. contra toda esperanza creyó en Dios para poderse convertir en el Padre de todas las naciones. Porque Deus pediu que ele entregasse o seu filho, Y es cuando Dios le pidió que le entregara a su unigénito, Isaac. Isaac. E havia uma promessa sobre Isaac. Y ya había una promesa de Dios sobre Isaac. Havia uma promessa sobre Abraão, Ya había una promesa sobre Abraham, que ele seria pai de multidões. que sería padre de multitudes, Só que ¿verdad? ele só tinha um filho. Pero solo tenía un hijo. E Deus pediu para ele sacrificar o Y filho. Dios le pide que se lo sacrifique. Na verdade, não era o sacrifício de Isaac, Y la verdad no era el sacrificio de Isaac, era o sacrifício de Abraão. era el sacrificio de Abraham. E Abraão entregou. Y Abraham lo entregó. E a Bíblia fala que ele cria que nem que das cinzas de Isaac Deus iria recobrá-lo. Y la Biblia nos dice que aún estando su hijo en las cenizas, Dios podría recuperarlo. Ele agiu à altura da palavra, da promessa que lhe foi dada. Abraham entonces se movió a la altura de la palabra que había recibido, de la promesa. Recebeu a palavra. Y recibió la E palabra. isso lhe foi imputado como Y justiça. eso le fue contado como justicia. Quantos se lembram aquele episódio quando os discípulos estavam ali no barco, no mar da Galileia? ¿Cuántos se acuerdan de el episodio en el que está Jesús con sus discípulos en una barca en el mar de Galilea? E era a quarta vigília da noite. Y era la cuarta vigilia de la noche.
e de repente eles veem alguém andando por sobre as águas de longe. Y de repente ellos ven de lejos a alguien que camina sobre las aguas. Quando você vê um vulto assim andando sobre as águas, se você não acreditava em fantasma, você passa a acreditar. Si ves estar en la madrugada, ves que alguien camina, un bulto caminando sobre las aguas y no crees en fantasmas, vas a creer que sí los hay. Porque ninguém anda sobre as águas. Porque nadie anda sobre el agua, obviamente. E eles ficaram apavorados. Y entonces todos estaban asustados. E Jesus falou: olha, não temais, sou eu. Y entonces Jesús les grita: no teman, soy yo. E Pedro então disse: Senhor, se és tu mesmo, Y entonces cuando Pedro dice: si eres tú mismo, Señor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. ordena que yo pueda caminar sobre las aguas. E Jesus deu a palavra. Y Jesús entonces le dio la palabra: Vem. venga. E Pedro andou sobre? Y Pedro caminó sobre las aguas. Não, No, sobre a palavra. sobre la palabra. Ninguém anda sobre as águas. Nadie anda sobre el agua, Você anda sobre a palavra. pero sí podemos andar sobre la palabra. Ele ouviu e recebeu. Así que él oyó y recibió. Quantos se lembram daquela situação daquele centurião? ¿Y cuántos se acuerdan de la historia de ese famoso centurión? E o contexto ali é que os religiosos estavam exigindo de Jesus um sinal de que ele era o Messias. Y el contexto de esa historia es que estaban los religiosos exigiendo que Jesús le diera una señal de que era el Mesías. E Jesus falou: olha, nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Y dijo: ninguna señal le será dada sino la de Jonás. Religioso gosta de sinal. Los religiosos les gustan las señales. Mas esse homem, de repente, esse centurião, Pero ese hombre, de repente, el centurión, ele se aproxima de Jesus. se acerca a Jesús. Era um centurião. Era un general Era um homem romano de alta patente. de alta O jerarquía Império militar. Romano que subjugava Israel. Y era el imperio romano que había sometido por la fuerza a Israel. E esse homem, humildemente, Y ese centurión, humildemente, ele implora a Jesus: le implora a Jesús: Senhor, o meu filho, o meu servo, está muito doente. mi siervo está sumamente enfermo. Ele está à beira da morte. Está a punto de morir. Me ajuda. Ayúdame. E Jesus fica impactado com a humildade desse homem. Y Jesús está impactado por la humildad de ese general. E ele fala assim: não, eu vou lá na sua casa. Y Jesús le dice: bueno, yo voy a ir a tu casa. E ele fala: não, não, Él Senhor. dice: no, Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha no casa. soy digno de que tú entres en mi casa. Basta que o Senhor dê uma só palavra e o meu Solo servo será basta curado. una palabra de que el Señor dé. Esse homem não pediu um sinal, No pidió señal este hombre, como os religiosos. como los religiosos estaban pidiendo. Ele pediu uma palavra. Él pidió una palabra. E Jesus falou: não achei tamanha fé nem mesmo em Israel. Y entonces Jesús dijo: ni en todo Israel encontré una fe como esta. Uma palavra. Una palabra. Pode ir, o seu servo já está curado. Una sola palabra y tu siervo será curado. É a palavra fluindo através de você. Y la palabra fue a través de él. Ouvir e receber. Entonces, oír y recibir. E a terceira dinâmica que nos é compartilhada em Lucas. Y la tercera dinámica que ya nos compartía la Biblia en Lucas Aqui caiu em boa terra. es aquella semilla que cae en buena tierra, Esses são os que, ouvindo a palavra, y son aquellos que, oyendo la palabra, a conservam num coração honesto e bom la conservan en un corazón que es honesto y bueno, e dão fruto com perseverança. y dan fruto con perseverancia. Eso era Lucas 8:15. Então veja bem que Mateus fala sobre ouvir e compreender, Entonces Mateo nos habla de oír y entender, Marcos ouvir e receber, Marcos nos habla de oír y recibir, mas Lucas fala sobre ouvir e conservar. y aquí Lucas nos está hablando es de oír y conservar, guardar. E é isso que vai produzir mais do que frutificação, Y eso es lo que va a producir más fruto, mais do que fruto, más que fruto, más fructificación. vai produzir caráter, Va a producir carácter, coração honesto. porque es un corazón honesto. Quando você conserva a palavra, Cuando usted retiene la palabra, isso vai gerar coração honesto Isso. e bom. eso va a generar entonces un corazón honesto y bueno.
vai gerar uma mudança profunda. Va a haber un cambio profundo. Então, deixa eu te explicar algo importante sobre a fé. Y aquí quiero explicarte algo muy importante sobre la fe. Muitas palavras que Deus nos dá, Muchas palabras que el Señor nos da, elas vão demandar a nossa perseverança. ellas demandan que nosotros perseveremos. Essas palavras não vão se cumprir imediatamente. Porque son palabras que no se van a cumplir inmediatamente. Elas vão fazer papel profundo na nossa estrutura. Esas palabras van a ser un papel muy importante en la estructura de nuestra vida. Esse é o princípio das promessas. Y ese es el principio de las promesas. Deixa eu te explicar pouco sobre a dinâmica espiritual de uma promessa. Y déjame explicarte un poquito sobre la dinámica espiritual de una promesa. Deus é Deus de promessa, sim ou não? Dios es un Dios de promesas, ¿verdad? ¿Sí o no? Primeira coisa a ser colocada, La primera cosa que necesita ser colocada que toda promessa é condicional. es que todas las promesas son condicionales. O amor de Deus é incondicional. El amor de Dios es incondicional. Você não precisa fazer nada para ser amado. Você já é amado. No necesitas hacer nada para ser amado por Dios porque ya lo eres. Não tente merecer o amor de Deus porque você já o tem. No puedes hacer nada para merecer el amor de Dios porque ya lo tienes. Agora, as promessas são condicionais. Pero las promesas sí son condicionales. Sempre tem uma condição. Siempre hay una condición alrededor de ellas. Quantos aqui são pais ou mães? ¿Cuántos de aquí son padres y madres? Quantos já fizeram uma promessa para o seu filho? ¿Cuántos ya le hicieron una promesa a su hijo? E normalmente, quando você faz uma promessa, Normalmente cuando hacemos una promesa, é porque você está encorajando ele a enfrentar um desafio. y normalmente le hacemos una promesa al hijo cuando él está enfrentando un desafío. Por exemplo, ele está com uma dificuldade lá em matemática. Por ejemplo, lo vemos haciendo la tarea de matemáticas y está Aí você enrollado. falou, meu filho, se você melhorar suas notas, E então passar acima da média, vai ganhar um iPhone. Entonces me le acerco y yo, mira hijo, si tú te vas bien en matemáticas, te esfuerzas y sacas una buena nota, yo te voy a regalar un iPhone. Mas é se. Pero la Es cosa sí. es, si saca buenas notas. Deus falou para Salomão, Salomão, Y Dios le habla a Salomón se y le dice, Salomón, si andares nos caminhos de teu pai Davi, Se andar- não faltará varão que se assente sobre o seu trono. andares en los caminos de David tu padre, no faltará varón que se siente en su trono. Eu vou abençoar a sua posteridade. Y yo voy entonces a bendecir tu posteridad. Mas é se. Pero hay que leer el sí. Então, quando Deus te dá uma promessa, Así que cuando Dios te da una promesa, Ele te dá uma palavra, te da una palabra. Ele está te encorajando Él te está animando a ti a passar por um processo a pasar por un tiempo, un proceso que não vai ser fácil, que muchas veces no va a ser que fácil. vai exigir muita disciplina Es decir, va a requerir mucha e disciplina que você não estaria disposto a passar se não fosse pela promessa. y que tú no estarías dispuesto a pasar por todo eso si no fuera por la promesa. É por isso que, às vezes, a promessa depois se torna insignificante, Y es por eso que muchas veces esa promesa con el tiempo se vuelve como insignificante. perto da transformação que Deus fez na sua vida. Perto, comparado com a transformação que Deus fez na sua vida. En comparación con la transformación que Dios hizo en tu vida mientras esperabas. Imagina se o seu filho superou a dificuldade que ele tinha em matemática, passou de ano, não é? Puxa vida, você vai comparar isso com um telefone? Es decir, si tu hijo se esforzó, aprendió la matemática, sacó buenas notas, es decir, ¿ustedes creen que lo que produjo en él, ese esfuerzo, vale menos que el iPhone? Então nós vemos muitas situações assim. Así que encontramos muchas situaciones de ese corte. Veja o exemplo de Davi. Vemos, por ejemplo, la historia de David. Ele foi ungido por Samuel. Ungido fue por Samuel Ele recebeu a palavra que ele seria rei. y recibió la promesa que él sería rey de Israel. Inclusive ele já tinha unção de rei. Y de hecho le derramaron el aceite, ya tenía la unción de un rei. Só que paralelamente Saul era o rei. Pero solo que paralelamente Saúl estaba ahí como rey. E Davi continuou pastoreando no deserto. Después de ungido siguió pastoreando las ovejas. Mas ele tinha a unção de Deus. Pero tenía la unción de Dios.
Ninguém estava vendo, Nadie lo estaba viendo. mas ali ele aprendeu a proteger as suas Y ovelhas. ahí él estaba aprendiendo cómo proteger sus ovejas. Ele mata o leão, o urso para defender o seu rebanho. Mató un león y mató un oso para defender su rebaño. Depois ele ganha uma guerra pública derrotando Golias. Y luego en una batalla pública él gana una guerra porque derrotó a Goliat, O gigante que ninguém ousava enfrentar, el gigante que nadie quería enfrentar que ninguém podia vencer. y que nadie podía vencer. E mesmo assim ele não se tornou rei por causa disso. Y aún así con esa victoria todavía no era rey. Muito pelo contrário, Al contrario, ele começou a ser perseguido pelo rei. empezó a ser perseguido por el propio rey. Em vez de ser o rei, ele passou a ser perseguido. En vez de ser rey, empezó a ser un perseguido, un As proscrito. irmãzinhas em Israel criaram um corinho novo Y las jovencitas de Israel se inventaron un cántico nuevo. que Saúl tinha matado milhares, mas Davi dezenas Saúl de mató a milhares de millares, inimigos. pero David mató a decenas de millares. E o rei E Saúl ficou possesso de ciúmes. Y entonces el rey escuchó ese cántico en la radio y se llenó de celos. Então foram mais de 14 anos sendo perseguidos sem se rebelar. 14 años fue perseguido por el rey sin que se rebelara contra él. Isso preparou Davi para ser um rei. Esa era el curso de preparación para David. Ele ouviu Él escuchó e conservou. y conservó la palabra. Veja o exemplo de José. Veamos el ejemplo de José. Ele teve um sonho absurdo, Tuvo un sueño absurdo, que o mundo se curvava diante dele, o sol e a lua se que el curvavam sol, la diante luna y las dele. estrellas se inclinaban ante él. Mas era uma visão, era uma palavra de Deus. Era una visión, era una palabra de Dios. E quando ele foi compartilhar isso, Y cuando fue a compartir eso os irmãos ficaram enciumados. con sus hermanitos, entonces se llenaron de rabia y de Aí celos. começa o processo Y comienza ahí entonces el proceso, de conservar a palavra. de la lucha por conservar la palabra. Porque os irmãos venderam ele, julgaram ele numa cova. Porque los hermanos lo juzgaron, lo agarraron, lo metieron en una cisterna Aí forjaram ali a morte dele y estaban planeando la muerte de él. e venderam para os ismaelitas. Terminaron vendiéndolo a unos Aí ele mercaderes foi árabes. trabalhar na casa de Potifar. Ahí terminó como siervo, esclavo en la casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo Y ahí la esposa de Potifar intentó seducirlo. e ele resistiu a essa sedução. Y él resistía esa seducción. E por causa disso foi acusado falsamente por ela. Por causa de ser honesto, fue acusado falsamente por ella. Aí ele é preso numa masmorra, Ahí va a una mazmorra preso a la cárcel. famoso seminário da masmorra, 12 anos. Ese es el famoso seminario de la mazmorra de 12 años. Por isso, não se escandalize com as injustiças que você esteja sofrendo. Así que por eso no se escandalice por el tipo de injusticias que usted esté sufriendo. Nunca perca a fé no caráter de Deus. Y no pierda la fe en medio de ellas, del carácter y la voluntad de Dios. Ele está investindo em você. Él está trabajando en ti en ese tiempo. Tudo isso preparou José. Porque todo eso fue lo que preparó a José. Deu a ele uma sensibilidade Y le dio a él una sensibilidad de entender o momento profético, de entender el momento profético de entender a vontade de Deus para toda uma geração. y de entender la voluntad de Dios para una generación entera. Porque de repente esse homem, Porque de repente este hombre ele interpreta um sonho que perturbou Faraó. puede interpretar un sueño que perturbó a Faraón. Então, da cadeia, da masmorra, Entonces de la prisión, de la mazmorra, ele se torna um administrador da superpotência mundial. se convirtió en el administrador número 1 de una superpotencia mundial. Zafinat Paneah, Cefaneas y Paneas. o salvador do mundo. Entonces el salvador del mundo. O homem que tinha o trigo fino de Deus para todas as nações. El hombre que tenía el trigo fino de Dios para repartir a todas las naciones. Que discerniu o tempo de escassez e o tempo de fartura. Que discernió cuándo iba a haber un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez. Porque ele ouviu Porque él escuchó e conservou a palavra. y conservó la palabra. Veja o exemplo de Gideão aqui para a gente terminar. Y para terminar, veamos el ejemplo de Gedeón.
Israel estava numa fase muito difícil. Israel otra vez estaba en un tiempo difícil. Eles estavam sendo subjugados e atacados pelos midianitas. Estaban siendo subyugados y atacados constantemente por los madianitas. E esses midianitas, eles invadiam as colheitas, as plantações do povo de Israel e roubavam tudo. Y ellos venían justo cuando Israel iba a recoger sus cosechas y se robaban todo. Eles vinham como gafanhotos, Y venían como langostas. saqueavam tudo. Sí. E Gideão, Y Gedeón ele falou, olha, midianita nenhum vai roubar minha colheita. dijo, nadie me va a robar mi cosecha. Então ele pegou o trigo Agarró el trigo e levou tudo aquilo para o lagar, y se lo llevó a un lagar, a un sitio escondido. bem escondido, e começou a malhar o trigo ali. Y empezó entonces a pisar el trigo. E quando ele está fazendo isso, Y mientras hace eso, anjo se manifesta entonces se manifiesta un ángel e fala assim, homem muito valente. y le dice, hombre esforzado y valiente. Mas veja bem que ele estava morrendo de medo Pero él dos estaba, midianitas chegarem. él estaba aplaudiendo con las rodillas porque estaba lleno de miedo por los madianitas. Então ele pensou, não deve ser comigo. Tiene que estar hablando con otro, No, no es você conmigo. mesmo. No, y el ángel dice, no, tú. E ali Deus o chama Ahí Dios lo llama para enfrentar os midianitas e reverter esse cativeiro. para que se enfrente a los madianitas y entonces revertir lo que estaba pasando. E Gideão falou, Senhor, olha, eu não estou muito seguro disso. Gedeón dice, no estoy tan seguro de todo eso. Israel está muito fraco. Israel está muy Os débil. midianitas são extremamente fortes e numerosos. Y los madianitas son fuertes y numerosos. Então ele fala, Senhor, me dá um sinal. Y entonces por eso dice, pues, dame una señal. Eu vou deixar esse novelo de lã. Voy a dejar este ovillo de lana. E eu quero que o novelo de lã esteja molhado, a terra seca. Yo quiero que se moje el ovillo de lana y la tierra quede seca. Veja bem, não tem nenhum problema em você provar a palavra de Deus. Y bueno, quizás no haya ningún problema en que tú pruebes la palabra de Dios, Mas a palavra de Deus vai te provar. pero la palabra de Dios también te va a probar a ti. Então, tudo bem. Chega no outro dia, ele pega o novelo de lã, Entonces ya al otro día llegó, agarró el ovillo de lana, uma taça de lo água. exprimió y salió una taza de agua, ¿no? E ali ele ficou apertado, falou, Senhor, né? Porque ele sabia que a vida dele estaria em risco entrando naquela guerra. Y entonces él estaba sorprendido por eso, porque él sabía que su vida se arriesgaba al entrar en esa guerra. Então ele falou, Senhor, não fica bravo comigo, No, mas, no te enojes conmigo, Señor. mas agora eu quero o contrário. O Mas bem- novelo seco e a terra molhada. Para mañana hagamos lo contrario, la tierra mojada y el ovillo de lana seco. E no outro dia estava lá. Y así fue. E aí então ele pega a trombeta, Y entonces ahí él agarra su ele trompeta, sai pelos montes de Israel, va por los montes de Israel arregimentando um exército. y entonces está reclutando un ejército. E ele conseguiu ali 32.000 homens, a Bíblia Y fala. se consiguió 32,000 hombres. Só que o exército dos midianitas Pero el ejército de los medianitas eram mais de 130.000 homens. eran más de 130,000 hombres. Bom, então Gideão provou a palavra Así que Gedeón probó la palabra e a palavra y ahora la palabra lo va a o probar. a él. provou. E Deus fala com ele: Y Dios le dice, Gideão, você está com muita gente. Gedeón, esa es mucha gente. Senhor, o senhor não sabe fazer conta? Eles têm 130.000, a gente tem só 32 Pero Dios, mil. tú sabes contar bien, 130,000, 30,000. Tem uma lei de guerra em Israel Y hay una ley sobre la guerra en Israel, que covarde não pode ir na guerra, y es que los cobardes no van a pelear, porque derrete o coração dos outros, porque ellos derriten el corazón de los demás, desanima os outros. los desanima en medio de la batalla. Então, Deus falou assim: Entonces, fala para aqueles que estão com medo voltar para casa. Háblales a los miedosos que están ahí que se regresen para su casa. Então ele chega: quem está com medo? Y dice entonces, Pode ir embora. ¿quién tiene miedo? Levantan la mano, váyase. 22.000 homens foram embora. 22,000 hombres se fueron. Una estampida. Mas ele conservou a palavra. Pero él conservó la palabra. Amém, Senhor?
Sí, Señor. E quando ele fala amém, Cuando dijo amén, Deus fala com ele: você ainda está com muita gente. le dice, todavía hay mucha gente. Acho que ali ele perdeu os cabelos. Y ahí él se rascaba la cabeza, ¿no? Desce lá no riacho. Bajen ahí al arroyo. Aqueles que trouxerem água à boca, Aquellos que agarraran el agua y la suban hasta la boca, separa. sepáralos. Quantos ficaram? ¿Cuántos quedaron? 300. 300. Ele não desistiu, ele conservou. Ahí, pero todavía estaba Gedeón conservando la palabra. E Deus dá uma estratégia para ele. Y entonces Dios le da una estrategia. O Gideão Gedeón pega cântaros vazios, agarra entonces cántaros de barro vacíos tochas acesas, y antorchas encendidas, só que você vai colocar essas tochas dentro desses cântaros. pero mete las antorchas dentro de los cántaros. E vocês vão em direção aonde o exército dos midianitas está acampado. Y van a ir en dirección donde el ejército madianita está acampando. E quando vocês chegarem em determinado lugar, Y cuando ustedes llegaran de determinado lugar, eu vou dar uma ordem para vocês quebrarem esses yo cântaros. les voy a dar la orden de cuándo van a quebrar los cántaros. E você só vai gritar: a espada do Senhor é a espada de Gideão. Y entonces solo van a gritar, espada de Gedeón, espada de Jehová. E Gideão falou: tá bom. Y Gedeón dijo, bueno, Ele está bien. falou: Senhor, puxa vida, quando a gente vai para uma guerra, Y entonces dice, bueno, Señor, pero ¿cuándo es que vamos a ir a la a guerra? gente tem que levar armas. Tenemos que llevar armas. Canhão, bazuca, metralhadora. Sí, cañones, bazucas, metralladoras, todo. Mas cântaro Pero Vaso. un cántaro de barro, una antorcha. com uma tocha? Tem algumas estratégias de Deus que são muito malucas. Hay algunas estrategias de Dios que nos parecen bastante Mas, malucas. na verdade, a essência da estratégia de Deus Pero la verdad, la esencia de la estrategia de Dios é obediência. es la obediencia. É você conservar a palavra. De que conserves la palabra en tu E corazón. ele conservou e obedeceu. Él lo hizo y obedeció. Eu não sei se você percebe, mas existe aqui uma lei espiritual nessa dinâmica No sé si te das cuenta, pero aquí hay una ley espiritual en esta do dinámica. vaso e da tocha. Es que tú eres la antorcha. Isso tem a ver com quebrantamento. Y eso tiene que ver con O quebranamiento. seu quebrantamento Sí, porque para que la luz de la antorcha brille hay que romper la vasija. libera a manifestação do poder, da luz, da El verdade. quebrantamiento que revela la destrói, manifestación que de la luz confunde y de os la gracia y inimigos. del fuego de Dios. Então, quando eles chegam naquele ponto, Así que cuando llegan a ese punto, e ele grita: a espada do Senhor, a espada de Gideão, dicen espada de Dios y espada de Gedeón, e eles quebram ao mesmo tempo os cântaros, y al mismo tiempo quiebran los cántaros, banho de luz invade o arraial dos y midianitas. entonces un rayo de luz invade el campamento madianita, E a Bíblia fala que eles se colocaram em confusão, y ahí llegó una confusión tenaz a e los eles começaram a matar y uns aos empezaron a outros. matarse los unos entre E los eram otros, 130 mil homens agora destruídos, y esos 130,000 antes ahora están destruidos. por causa de um homem Otra vez, por causa de un hombre que ouviu e conservou que a oyó palavra. y conservó la palabra. Deus reverteu o cativeiro. Entonces Dios Da revirtió nación. el cautiverio de la nación. Eu não sei se você percebeu, No sé si te diste cuenta mas quando a Bíblia fala sobre ouvir e compreender a palavra, que cuando la Biblia nos dice oír y comprender la palabra, você vai produzir frutos a? va a producir frutos el 30, Não. ¿no? 100, 100, 60 60 e 30. y 30. Há uma regressão. Hay una regresión. Porque se você só ouve e compreende, mas não recebe e conserva, Porque si usted solamente escucha y recibe, pero no conserva, vai haver uma regressão. va a haber una regresión. Dios va a hacer algo. Quando Marcos fala sobre ouvir e receber, Cuando Marcos nos habla sobre oír y recibir, a Bíblia fala que você vai produzir frutos la Biblia nos dice que usted va a producir frutos a a 30, 30, 60. 60 e 100. Há 100. uma progressão. Hay una progresión.
Porque quando você ouve, compreende e também recebe, Porque cuando tú escuchas, comprendes y también recibes, essa é a dinâmica do milagre. eso es una dinámica de un milagro. Você vai ter uma grande produtividade. Vas a tener una gran productividad. E veja bem, assim, só para você entender a matemática do reino de Deus. Y vea así, solo es para que entendamos la matemática de O Dios. que é 30 por 1? ¿Qué es el 30 por 1? É uma razão, né? Se Sim, você multiplica por 100 em cima e 100 embaixo, 30 por 1, você tem um rendimento de 3.000%. Sí, 30 por 1 es el 3000%. 60 por 1 é um rendimento de 6.000%. Entonces, 60 por 1 es el rendimiento de 6000%. 100 por 1 é 10.000%. Y 100 por 1 es el rendimiento de 10.000%. Você conhece algum banco que ¿Conoce algún banco que dé ese tipo de rendimientos a los depósitos Gente, de o término reino fijo? de Deus é um reino de favor, Pero el reino de Dios sí es un reino de favor um reino de abundância. y de abundancia. Deus tem muito para todos. Dios tiene de todo para todos. Agora, quando Lucas fala sobre ouvir e conservar, Pero cuando Lucas nos habla de oír y conservar, já não tem números, ya no menciona números, é produzir com perseverança, sino es producir con é perseverancia, com enchimento de caráter. con una llenura del carácter. É algo que nós só vamos dimensionar na eternidade. Y es algo que solamente podremos dimensionar en la eternidad. Veja bem que você se mover no poder da fé Fíjense, veamos que si nos movemos en el poder de la fe, é simples, es simple, mas demanda exercitar a sua audição. pero sí demanda que ejercitemos la audición, Ouvir e compreender. oír y comprender, Ouvir e receber. oír y recibir, Ouvir e conservar. oír y conservar. Amém? Amén. Deus te bendiga. Dios les bendiga. Y a Dios.